Olá, gente, tudo bem? O meu nome é Ana Maria. Esse processo, ele consiste em ser um conjunto de medidas necessárias para enquadrar a água dentro de padrões de potabilidade pré-estabelecidos por órgãos do Estado. Em Joinville, quem realiza esse processo é a Companhia Água de Joinville, assim como também realiza coleta e tratamento de esgoto. Ela é uma companhia muito tradicional na cidade e os procura dialogar com a Universidade Estadual. Nesse trabalho, vamos estar separando o tratamento em 8 etapas, sendo que a partir do terceiro, a coagulação é um processo que é necessário ocorrer devido à grande quantidade de soluções coloidais dentro da água quando ela primeiro chega no sistema de tratamento. Um coagulante muito comumente utilizado é o sulfeto de alumínio. O sulfeto de alumínio, ao se desassociar, vai gerar íons de alumínio. Nessa tabela, a gente consegue ver diversos tipos de coagulantes e as suas aplicações. Os mais aplicados para tratamento de água são o sulfeto de alumínio, como já comentado, mas o cloreto de ferro também é muito utilizado. Eles têm uma faixa de pH aonde eles conseguem funcionar de maneira efetiva e uma faixa de dosagem recomendada. Após a adição do coagulante, é realizada uma agitação muito rápida e brusca da solução. Isso porque ele visa que, ao agitar, as moléculas do coagulante colidam mais com as moléculas das coloides que estamos buscando precipitar. Após essa agitação rápida, é realizada a floculação, que é um processo no qual os coágulos já formados vão entrar em uma agitação leve, média a leve, buscando com que eles também continuem se aglutinando em massas pequenas, mas com peso maior do que o da água, formando flocos. Geralmente, a floculação dura entre 30 a 40 minutos, mas em ETAs mais tecnológicas, esse processo consegue durar até 20 minutos. Temos aqui um vídeo do exemplo do JAR teste. Esse é um teste de floculação onde é feita a análise para entender o quanto de coagulante deve ser adicionado para que a precipitação ocorra de uma maneira efetiva. Esse teste ele é realizado no laboratório de análise do sistema todo dia, pois para entender o quanto de coagulante vai ter que ser adicionado naquele dia em específico. A floculação ela pode ocorrer tanto de maneira pericinética, isso é causada pelo movimento browniano devido às diferenças da velocidade do fluido escorrido, ou seja, ela vai depender em um primeiro momento da vazão que vamos estar escoando aquele líquido. E ele é um processo que não dependa de nenhum motor. Em um primeiro momento, o líquido vai estar saindo com uma determinada vazão em uma parede maior, até que ao longo desse processo, essa parede vai diminuindo e também vai diminuindo a sua velocidade. Aqui a gente tem um exemplo da floculação de maneira horizontal, mas ela pode ocorrer de maneira vertical também, onde o líquido começa em uma determinada altura, passa por uma parede que está em outra altura e continua fazendo esse movimento
perdendo velocidade. Já a ortocinética, ela pode ser feita tanto por motores, tanto quanto por um sistema hidráulico pneumático. Geralmente você vai utilizar motores de agitação, como o visto anteriormente, parecidos assim, do teste de Janhar, que você consiga estar variando a velocidade dele. Em um primeiro momento, colocando uma velocidade maior e ir diminuindo. Vale ressaltar que a velocidade da floculação não pode ser muito lenta, a ponto que ela já esteja decantando e o sistema não tenha um processo de decantação ainda. Então, apenas para recapitular, quando a água é captada, ela chega com uma carga negativa. Depois da coagulação, essa carga ela é neutralizada e as partículas ficam maiores, e na floculação ocorre a aglomeração dessas partículas. Em um sistema onde você não tenha separado a etapa de decantação, elas são decantadas já na floculação. Mas geralmente você tem um tanque separado para decantação, que é o que vamos estar vendo no próximo. E a decantação, ela é um processo físico-químico de uma mistura heterogênea, onde a gravidade é utilizada para separar a mistura em duas fases, uma mais densa do que a outra. A decantação, na maioria dos sistemas encontrados no Brasil, ela é utilizada com vertedores, aonde, depois de determinado tempo, o precipitado vai se encontrar como um corpo de fundo e a água limpa tem os vertedores que vão estar em cima, escoando a água pura, a água que está em cima. O processo de decantação costuma ser limpado a cada 2 horas. Após a água passar pelo processo de decantação, ela entra para o processo de filtração, que é um método muito utilizado para a separação de misturas heterogêneas. A água, ela primeiro entra em contato com a areia, que é responsável por reter pequenas partículas em suspensão. A areia é composta de sílica, que tem uma estrutura muito apolar. Desse modo, como semelhante reage com semelhante, estruturas orgânicas polares são retidas nela. Estruturas apolares. Já o carvão ativado é conhecido por ser um bom agente adsorvente, também absorvendo outras estruturas orgânicas, mas principalmente o cloro. A areia e o carvão são ambos estruturas muito porosas. Já o cascalho, ele serve como um filtrante de poros maiores. E ele não permite que a areia e o carvão ativado sejam levados juntos durante essa filtração. Então, a gente chega no último processo que vamos estar trabalhando hoje, que é o processo de desinfecção, que tem como objetivo a destruição ou inativação de organismos patogênicos, que causam doenças ou outros organismos indesejáveis. Eles podem ter... a desinfecção pode ser realizada tanto por agentes físicos quanto por agentes químicos. A radiação solar, a radiação UV, a radiação gama e a fervura, que costumamos fazer em ambiente domiciliar, são agentes físicos para estar tratando a desinfecção. Já os agentes químicos podem ser íons metálicos, halogênicos ou com tratamento de ozônio. Os métodos de desinfecção mais utilizados são usando cloro, radiação ultravioleta, cloroaminas, ozônio e dióxido de cloro. Claro, todos esses são os mais utilizados para desinfecção e tratamento de água, em ETAs.
Como podemos perceber anteriormente, o cloro é com certeza um dos mais utilizados como agente desinfectante. Ele pode ser em vários tipos. Aqui está sendo representado tanto o gás cloro, tanto como o hipoclorito de sódio, que ao entrar em contato com a água, vai formar o ácido hipocloroso, que é um oxidante forte que vai destruir as paredes celulares de bactérias, vírus e protozoários. O gás cloro, muito utilizado, ele produz também a acidificação da solução. Então, o pH também tem que ser controlado nessas condições, ou previamente ou posteriormente. Além disso, o íon hipocloroso, ao entrar em contato com algumas estruturas orgânicas que ainda podem estar presentes na água, formam compostos indesejáveis, como, por exemplo, o clorofórmio. Dessa maneira, o cloro, que é uma estrutura que permite que a água seja desinfetada sem alterar o seu gosto, o seu cheiro ou as suas características, sendo assim um agente desinfetante muito bom, não pode ser aplicado em altas quantidades para não causar a formação desses agentes indesejados. Aqui temos uma tabela do valor máximo permissível dos subprodutos da desinfecção, ou também dos próprios desinfetantes, pois a partir do momento que a gente tem na água concentrações, teores maiores do que os que estão descritos, aqui na tabela, significam que alguns subprodutos dos desinfetantes podem ser prejudiciais à nossa saúde. Ainda no processo de desinfecção, temos a fluoretação, que é o processo da adição de flúor na água. Esse processo ele ocorre porque o flúor, ao incorporar o esmalte dos nossos dentes, nos ajudam a prevenir a formação de cáries, visto que ela forma a fluorapatita, que é mais resistente à ação ácida das bactérias. Dessa maneira, os nossos dentes, que são compostos de cálcio, ao entrar em contato com ácidos, não são deteriorados. Existe um cálculo para a concentração do fluoreto e ela é basicamente 22,2 dividido pela estimativa da quantidade de água consumida por crianças de 5 a 6 anos, que é justamente quando o nosso processo de formação dentária está acontecendo. O ajuste de pH, que é realizado, como já dito previamente, costumeiramente ocorre após todas as etapas de tratamento. Ela é realizada utilizando hidróxido de sódio, até porque, caso tenha ainda algum carbonato em solução, ele vai precipitar esse carbonato, ou ainda algum ácido nítrico, precipitando o nitrato de cálcio. Dessa maneira, é importante destacar que, apesar de muitos processos na literatura não contarem com uma última filtração, geralmente ela é feita visando retirar os carbonatos que foram obtidos a partir do ajuste pH. O ajuste pH ele também ocorre porque a água muito ácida danifica as tubulações que estão presentes no sistema de distribuição da água. Durante todo o processo do tratamento de água é realizada a análise da sua qualidade. Algumas dessas análises são análises colorimétricas, ou análises que utilizam o espectrofotômetro. A cor verdadeira da água, por exemplo, é uma análise que é medida desde o início do processo ao analisar a concentração de água em uma amostra ainda muito turva, cheia de colóides. Então, e ela pode ser realizada pela concentração direta. Também conseguimos medir a concentração de íons fluoretos, de cloro ou de diversos metais, fazendo reações colorimétricas, aonde eu consigo determinar a exata concentração desse elemento. Lógico que estou citando aqui o fluoreto e o cloro,
pois são substâncias efetivamente adicionadas durante o processo, então essas análises são feitas mais constantemente, principalmente depois da adição deles, buscando ver qual o resquício que ainda tem solução. Menos comum, mas também existem as análises titulométricas, que podem ver tanto a alcalinidade da solução, com a concentração dos seus íons hidróxidos, carbonatos e bicarbonatos, a dureza da água a partir do EDTA, uma titulação complexiométrica, ou também a presença de ácido sulfúrico, numa titulação ácido-base. E a análise de turbidez também, que é realizada no início do processo, aonde mede a dispersão de luz na água através de um turbímetro. Também temos a análise de basidez e basicidade, que ocorre em laboratório por meio de um pH-metro. E a análise de condutividade da água, que ela deve estar próxima de zero, através de um condutivímetro. A condutividade da água, ao contrário da análise de acidez e basicidade, que é realizada ao longo de todo o processo, a análise da condutividade costumeiramente só é realizada no final, para ter certeza que a água que está sendo distribuída está de acordo com os parâmetros de qualidade. Aqui temos uma pia em uma ETA, onde podemos ver diversas torneiras. Cada uma dessas torneiras equivale à água em determinada etapa da reação. Dessa maneira, eles têm acesso constante à água de cada etapa, podendo realizar as suas análises devidas. Era isso que eu tinha para falar. Agradeço muito a todos que assistiram e até uma próxima.